Boa noite, queridos irmãos. Estamos reunidos para aprendermos mais sobre a palavra do nosso Mestre Jesus. Que esses ensinamentos nos façam prosseguir com mais fé e perseverança. E que o Senhor possa derramar as bênçãos necessárias a cada um de nós, de acordo com nossas necessidades. Assim seja. Olá pessoal, boa noite, todos bem, com saúde? Bom, espero que sim, e mais uma vez estou aqui muito feliz de estarmos juntos, estudando o Evangelho, aprendendo como aproveitar melhor essa oportunidade que a gente está tendo aqui, reencarnados na Terra, né? E então hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre as preces, mas hoje a gente vai falar especificamente da hora de dormir, né? Para isso, eu vou ler algumas partes do item 38 do Evangelho e a gente depois conversa um pouquinho sobre isso, porque é um tema que eu achei muito interessante e que antes de eu começar a frequentar a casa de conselheiro, antes de eu começar a estudar um pouquinho mais sobre o espiritismo, era um tema que me causava um pouco de curiosidade, né? E eu vou explicar essa curiosidade e como fez todo o sentido depois que eu comecei a estudar o espiritismo no decorrer da nossa conversa. Então, para começar, eu vou ler um trecho do que diz no Evangelho, né? A hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a recuperação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se em outros espíritos. No que ouve, nos conselhos que lhe dão, as ideias que ao lhe despertar, lhe surgem em estados de intuição. Olha que interessante isso. E aí que entra toda a questão que eu falei um pouquinho antes da minha curiosidade. Eu sempre achava que a intuição era uma coisa completamente aleatória, né? Eu achava que algumas pessoas só teriam a capacidade de serem intuitivas na vida e que outras não. Outras apenas blefavam, achavam que eram intuitivas ou porque queriam muito ser ou porque admiravam quem de fato era. E aí, quando eu comecei a frequentar a casa, comecei a estudar um pouco mais sobre o espiritismo, eu vi que não existe esse privilégio para uns e não para outros, que não existe essa escolha de vida, sabe? Todos nós estamos passando pelo mesmo processo evolutivo, todos nós temos as mesmas ferramentas e as vivências são diferentes, né, por conta da nossa história, do que a gente traz de lá das outras encarnações e também do que a gente constrói aqui. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele é justo. E não seria justo, não seria, eu acho que, igualitário se ele escolhesse uns ou outros para terem acesso a esses feelings espirituais, né? Então, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar um pouco mais o espiritismo, eu entendi que os espíritos, durante o nosso sono, né, no momento que o nosso corpo está descansando, o nosso corpo físico, ele não descansa, ele não fica ali hibernando como o nosso corpo. Ele continua, o espírito não precisa dormir, né? E é justamente nesse momento que a liga do corpo e do espírito se estende, né? Permitindo que ele viva outras experiências além do corpo.
né? E aí é nesse momento que ele vai absorver sensações, experiências, conselhos, como dito aqui no texto, né? Exemplos de outros espíritos. Quando ele se desprende um pouco do corpo, que ele vai encontrar outros espíritos, é dali que ele pega essa carga energética, né? E que no momento que a gente acorda, de alguma maneira, isso é transmitido nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. De repente, isso influencia diretamente na forma como a gente acorda, como a gente vai levar aquele dia, o nosso humor, o nosso sentimento, né? E aí, é nesse momento que se torna extremamente importante que nós tenhamos disciplina. Nossa, Lídia, disciplina na hora de dormir é a hora que eu quero descansar? Sim, sim. Porque quando a gente vai deitar para dormir, quando a gente vai descansar o nosso corpo e dar essa liberdade provisória, né, ao nosso espírito, é que a gente tem que ter a disciplina de preparar todo o ambiente que vai recebê-lo. E como que a gente pode fazer isso? Através da prece. Né? Quando a gente vai dormir, que a gente tem que fechar nossos olhos, a gente tem que se direcionar a Deus, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais e pedir que o nosso espírito, nesse momento de hibernação do corpo, que ele possa ser bem orientado, que ele possa estar bem relacionado e que ele aproveite esta oportunidade de estar um pouco mais flexível além do corpo para trabalhar, para servir, para crescer, né? E que isso possa, no momento que o meu corpo acordar, possa ser transformado em bons frutos para o meu dia, em bons frutos para a minha vivência aqui. Que essas boas experiências, esses bons conselhos que possam me intuir a ter boas ações enquanto eu estou acordada. Para quê? Para que o meu trabalho evolutivo não pare em momento nenhum. Para que em momento nenhum, seja ele consciente, seja ele inconsciente do corpo, mas jamais do espírito, mas eu estou falando do corpo, que em momento nenhum eu desperdice a oportunidade que eu estou tendo de aprender, de crescer, de melhorar, de reparar o que em algum momento eu não fiz de bom. Porque é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, mas a gente está aqui para reparar. A todo momento, mesmo que às vezes a gente não tenha a intenção direta, a gente falha. E a gente precisa reparar esses erros. Certo? Então é nesse momento que a gente tem que preparar o nosso espírito para que ele floresça a nossa mente. Então é na hora de dormir que a gente dá as ferramentas, pede as ferramentas da espiritualidade para o nosso espírito se alimentar, para que ele possa florescer a minha mente e para que eu possa ter atitudes melhores no momento que eu estiver acordada. É um ciclo que não tem fim. É um trabalho que não acaba. Nem quando a gente acha que está só descansando, né? E continuando com a parte do texto, que diz o seguinte: eleve, pois, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos. E todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-lhe-se nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Exatamente isso que a gente acabou de falar. É uma coisa alimentando a outra. É um cuidado, uma vigilância que a gente tem que ter constante. Afinal de contas, os desafios em ser uma pessoa melhor,
eles são muito grandes, né? E ao mesmo tempo que a gente tem oportunidades diárias de ajudarmos, de darmos amor, de sermos pessoas receptivas, de termos empatia, nós também temos ferramentas diárias para nos desvirtuarmos. Nós temos demandas que diariamente pode fazer a gente mudar o foco. E é nesse momento que a gente relaxa que a gente perde a graciosidade de sermos melhores, né? Porque uma vez eu estava na casa de conselheiro, assistindo uma palestra da Regina, e aí eu lembro que a Regina, não lembro exatamente qual era o tema, mas eu lembro que a Regina falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque me fez repensar a forma como eu achava, como eu julgava ser boa ou não ser. A Regina disse assim: não fazer o bem é desperdiçar a oportunidade de fazer o bem, é fazer o mal também. Então, quando muitas vezes eu me isentava de escolhas, né? Quando às vezes eu decidia, às vezes nem era uma coisa involuntária, não, era decidido. Quando eu decidia ser indiferente, quando eu decidia não tomar partido, ou não defender, ou não me movimentar, eu achava que aquilo, como eu não estava fazendo mal, então tá tudo bem, mas não. Eu estava perdendo a oportunidade de fazer o bem. E eu confesso para vocês que depois, obviamente, que eu comecei a estudar, que eu comecei a frequentar a casa, que eu comecei a entender, a me entender, a entender o que eu poderia melhorar e como eu poderia fazer isso, porque não é só uma questão de você enxergar os seus defeitos, né? Acho que não ajuda muito quando uma pessoa só te mostra o que você não tem de bom ou o que você precisa melhorar. Acho que expor só isso muitas vezes atrapalha. Mas quando você mostra para o outro o que você tem para melhorar e como você pode fazer isso, aí você está dando uma oportunidade de mudança. Você não está apenas criticando. E durante muito tempo da minha vida, eu tinha muitos pesadelos, né? Eu vivia muito angustiada e confesso que eu não tinha o hábito de rezar antes de dormir. Na verdade, eu só rezava quando eu tinha o pesadelo e no meio da madrugada eu acordava angustiada, aí eu pedia socorro, né? Mas depois que eu aprendi, que eu entendi, e criei, né? Não só entendi, mas criei o hábito de rezar, de conversar com Deus, com meu mentor, com a espiritualidade, antes de me deitar, antes de dormir. Isso mudou completamente a minha maneira de descansar e principalmente a minha forma de acordar. É claro que não é porque a gente entra em contato com a espiritualidade antes de dormir, que a gente reza de coração, que a gente não vai ter uma vez ou outra noites mal dormidas, que a gente não vai ter pesadelos, insônias, angústias. Isso é normal, isso é inerente ao nosso controle. Nós estamos aqui para vivenciar todas essas experiências, isso faz parte do nosso processo. Mas, obviamente, no momento que você prepara esse terreno que o seu espírito vai encontrar quando você dormir, isso faz toda a diferença. É nesse momento de oração, é nesse momento de conectividade com a espiritualidade, essa vibração que você se coloca antes de dormir, isso tem uma influência absurda no que vai acontecer durante o seu sono.
e no que vai te intuir quando você acordar, e como você vai viver seu dia, e como você vai dormir depois, e como você vai entrar nesse ciclo. Então é importante que a gente vigie a todo momento, porque o trabalho, ele não para. Bem, e aí a gente agora sabendo que sobre a importância da prece antes de dormir, sobre a importância de mantermos a nossa vibração na paz, no amor, na caridade. Quando nós solicitamos a espiritualidade, o amparo para o nosso espírito, nesse momento que a gente está com o corpo descansando e que ele está tendo a oportunidade de conviver com outros espíritos para o seu aprimoramento, nesse momento que a gente pede, né, que a gente roga pelos bons ensinamentos e pela boa aprendizagem, né? A gente já conversou em outros momentos sobre a importância da prece e principalmente que ela não tem uma receita, né? Que conversar com Deus não tem um roteiro, né? Que cada um entende a maneira que se comunica melhor, cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu sentimento, cada um sabe como falar e como ouvir melhor os ensinamentos de Deus e se comunicar com a espiritualidade. Então, nesse momento que eu tenho para falar sobre essa prece noturna e qualquer outra prece, mas a gente focando mais nessa oração que a gente faz antes de dormir, é que a gente não se preocupe se tá falando bonito, se não tá falando bonito, se está usando as palavras mais formais, se a gente tá fazendo feio, se tem que ser em voz alta, se tem que ser em silêncio, se tem que ser com os olhos fechados, com os olhos abertos, sentada, deitada. Não é nisso que a gente tem que se empreender no momento que a gente faz essa oração. A gente tem que se preocupar, sim, em falar de coração, em se entregar, se concentrar, se respeitar. Nesse momento, a gente tem que se despir dos pensamentos que estão ligados ao mundo fora daquele momento. Acho que naquele momento é só você, Deus e a espiritualidade. E nesse momento tem que permanecer esse trio, né? Você tem que se entregar, você tem que se dedicar àquele momento de oração. A maneira como você vai fazer isso não é o que importa. Obviamente que, assim como a gente fala com os nossos pais, a gente tem que nos referir, nos dirigir a Deus com respeito. Mas isso não quer dizer que existe a forma A, B ou C de se fazer isso. Desde o momento que a gente se dirige a Ele com respeito e que as nossas palavras sejam alimentadas pelo amor e pela sinceridade, que o nosso pensamento reflita de fato o que o nosso coração está dizendo, vocês não tenham dúvidas alguma de que a espiritualidade vai trabalhar em cima dessa oração e que nesse momento, em hipótese alguma, você estará sozinho. Eu dei uma pesquisada sobre algumas orações noturnas, algumas orações que já foram feitas, escritas por esses nossos grandes escritores, nossos grandes médiuns, nossos grandes professores do Espiritismo. E eu encontrei uma bem curtinha de Chico que eu achei maravilhosa.
que, na verdade, não, a minha intenção aqui agora em lê-la não é que vocês gravem a oração e reproduzam essa oração de forma alguma. Essa é uma maneira de mostrar como ele, em algum momento, fez. Mas que a gente pode fazer da maneira que for melhor pra gente. E a prece dele, curtamente, mas linda e profunda, nos diz o seguinte: a minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Lindo, né? Então, nessa oração, além dele pedir o auxílio da espiritualidade nesse momento de sono, nesse momento que o espírito dele vai estar mais livre para o trabalho, que ele seja bem amparado, ele pede também que essa aprendizagem se reflita no dia dele, no momento que ele estiver acordado e apto a agir aqui na Terra, como pessoa, como encarnado, né? Então eu espero, gente, que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, tenham se alimentado espiritualmente, como eu me alimentei. É um estudo um pouquinho mais curto, porque são itens um pouquinho mais curtos, mas isso não tira a importância do assunto, isso fala sobre a importância da oração, isso fala da importância do hábito de orar antes da noite, antes de dormir, e principalmente o que isso acarreta. Bem, e agora para me despedir, vou pedir que todos façam essa oração da noite junto comigo. Eu vou orar como eu faço as minhas noites e eu espero que isso, além de abençoar a minha noite, como sempre tem acontecido, possa abençoar também a noite de vocês e que eu possa, como um Chico, não tanto, mas um pouco como Chico, talvez inspirar vocês também nas suas orações antes de dormir. Obrigada, meu Deus, pelo meu dia, pela minha vivência, pelas minhas sensações descobertas hoje. Agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar no meio de pessoas tão queridas, a oportunidade que eu tenho de me reinventar todos os dias com a sua graça. Venho pedir que essa noite, no momento em que eu estiver descansando o meu corpo, que meu espírito esteja rodeado de paz, de amor, que toda a espiritualidade, meus irmãos de luz, possam ampará-lo, direcioná-lo, ensiná-lo. Peço ao Senhor que instigue o meu espírito à aprendizagem, que eu possa, nesse momento de desprendimento provisório do meu corpo, crescer, alimentar o meu espírito de amor, para que eu possa, na manhã seguinte, assim que eu acordar, transbordar o amor por onde eu passar. Que eu possa aproveitar todas as oportunidades de ser uma pessoa melhor, de transformar quem está próximo de mim em pessoas melhores. Mas também peço que me mantenha humilde, que me mantenha aprendiz da vida. Obrigada, obrigada e obrigada. Graças a Deus. Boa noite, gente. Durmam com Deus. E até a próxima. Bye.